Estamos de volta e agora nesse terceiro bloco a gente vai falar sobre a campanha da AMIB, que é a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, que fala sobre as melhores práticas para UTIs no país. Sérgio, o que seria essa campanha? Bom, essa campanha, André, ela veio de uma situação internacional. Hoje, cada país tem as suas deficiências e as suas qualidades. E na terapia intensiva, que é um setor extremamente complicado, onde a gente mexe com alta tecnologia, profissionais altamente capacitados e são patologias extremamente graves, a gente tem que ter o erro mínimo. Quando eu falo erro mínimo é porque a gente erra. Errar faz parte do ser humano. Mas na terapia intensiva, isso custa vida. Então o erro tem que ser mínimo. Então a AMIB, que é a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, diante desse aspecto do erro dentro das terapias intensivas, das inseguranças que a terapia intensiva pode ter, criou uma campanha onde eles juntaram alguns expertises na área de terapia intensiva no Brasil. Dali eles tiraram 20 tópicos considerados principais que quer levar segurança para o paciente na terapia intensiva. Desses 20 selecionaram 10, jogaram isso para a mídia, mas para a mídia dos intensivistas, e os intensivistas selecionaram 5 tópicos, que a gente chama de top 5, dos pontos mais importantes que nós não podemos falhar na terapia intensiva. E esses 5 tópicos são: uso de antibiótico adequado, ou seja, usar antibiótico quando necessário e por tempo necessário, evitar sedação excessiva do paciente. Hoje não comporta-se mais uma UTI moderna, o paciente fica em cima de uma cama sedado, dormindo. A mobilidade do paciente, o paciente também numa UTI moderna não pode ficar em cima de uma cama o tempo todo. A parte de dispositivos invasivos. O que é dispositivo invasivo? Tubos, catéteres, sondas que a gente tem que usar para dar o melhor tratamento para o paciente. Isso também nós temos que ter um cuidado inerente. E o quinto tópico, que é o mais polêmico, que é um tópico onde a gente tem que também trabalhar com a família daqueles pacientes que têm condição de reverter com a terapia intensiva ou aqueles pacientes que não vão reverter com a terapia intensiva. E a gente tem que falar sobre cuidados paliativos ou limitação terapêutica. Esse último tópico que você disse que é polêmico, é interessante a gente falar um pouco sobre ele. Quer dizer, então, que nesse caso seria um paciente que não tem mais chance de se recuperar, e ao invés dele ficar muito tempo lá na UTI, vamos dizer assim, sofrendo, deixar ele ter um fim natural, seria mais ou menos assim? Nós vamos ter um fim. Todo mundo vai ter um fim. E esse fim, ele não fala que dia que é, que hora que é, e nem tem uma luz que acende falando que agora acabou, então não vai terminar aqui. Não. Então nós temos que tentar entender isso, tentar entender o fim. Quando que é o fim? Então isso, a medicina hoje está muito moderna. Hoje nós temos vários equipamentos de imagem, onde que a gente consegue definir que o paciente não tem mais como reversibilidade dos órgãos dele. Os órgãos dele vão entrar em falência e ele vai vir a falecer. Mesmo dentro da terapia intensiva com aqueles equipamentos todos. Chega um ponto que nós temos que chamar a família e conversar com a família e colocar para a família essa situação. É um tema muito polêmico, porque entra a questão de religião, a questão de que eu já vi algum caso que voltou. Então isso a gente tem que tentar mostrar para a família que naquele momento, para aquele ente querido, tudo que já foi feito, só que o organismo não respondeu, porque nós temos um fim. E é bom deixar claro que não é a eutanásia, né? Não, a eutanásia no Brasil é proibido. O que é eutanásia? Eutanásia seria eu desligar equipamentos para a pessoa morrer. Isso é proibido no Brasil. Alguns outros países isso pode acontecer. No Brasil é proibido. Nós temos uma outra preocupação que não é a eutanásia, é a distanásia. A distanásia que leva sofrimento para o paciente. O que é a distanásia? É o manter a qualquer custo a vida. Só que o manter a qualquer custo a vida, é manter o coração batendo, o pulmão funcionando, mas a mente, que é a parte neurológica, que é onde que a nossa vida está, já foi. Então, isso é um tratamento fútil, a gente só prolonga a vida e, consequentemente, nós estamos levando a sofrimento para o paciente. Então, a família tem que entender esse momento. Então, a distanásia que a gente não pode fazer, que é levar o sofrimento para o prolongamento da vida. E, doutor, como o cidadão pode acompanhar
a qualidade de uma UTI hoje no Brasil a partir desses tópicos? Tem como a gente mensurar isso? Temos. Esses tópicos são assim, tão importantes assim para classificar uma UTI? É importantíssimo, por isso que eu acho que nós estamos aqui hoje. E aí a gente vem de encontro o que a mídia pode nos ajudar como participante de entendimento desse processo de qualidade da terapia intensiva, o que a gente pode levar para a população, como nós estamos fazendo aqui hoje, para a população entender como que funciona uma UTI moderna e também para a população exigir que isso aconteça. Então, quando eu falo do uso racional de antibiótico, usar antibiótico necessariamente por tempo mais curto possível. Por quê? Porque as últimas pesquisas mostram que em 2050 nós vamos morrer de infecção, porque não vai ter mais antibiótico que vai combater essa infecção. Porque tanto de uso indiscriminado que nós estamos dando de antibiótico. Qualquer coisa, antibiótico. Inflamação na garganta, antibiótico. Não, antibiótico é para bactéria, não é para inflamação. Então, esse é um ponto fundamental que a família tem que entender desde o início. E às vezes é usado por um tempo prolongado que não seria necessário, né? Ou até por uma forma que não é adequada do uso do antibiótico. Outra questão que a família tem que ficar atento é dentro da qualidade da saúde da medicina intensiva. Sedação. O paciente não pode ficar hiper e nem muito sedado. O paciente está dormindo em cima de uma cama com aqueles aparelhos todos, vão ficar 3, 4, 5, 10 dias, morre. Porque esse paciente tem que ter o sedativo mínimo necessário para ele. Para quê? Para a gente fazer o terceiro ponto da campanha, que é mobilizar o paciente. Nós somos feitos para andar, para caminhar e para descansar. Só que descansar é só uma parte do dia. A maioria da outra parte do dia nós temos que andar, temos que mobilizar, senão a gente não vive. Então, da terapia intensiva também. O paciente doente, ele tem que movimentar. A importância da equipe multidisciplinar na hora que eu entro com os fisioterapeutas motores. Então, nós temos várias estratégias para mobilizar o paciente, mesmo ele tendo uma doença mais crítica, como, por exemplo, com o respirador, e ele andando na UTI com aquele respirador na boca. Isso é UTI moderna. Então, esse é um terceiro ponto importante. E outro ponto crucial que a sociedade tem que saber. Aquele tanto de coisa que a gente coloca, aqueles catéter, tubo, também é perigoso. Tem que ficar atento o tempo todo com aquele tubo. Já está necessário aquele tubo, precisa tirar, já está na hora de tirar. Então, isso são coisas que a sociedade, a comunidade já precisa saber. Ok, Sérgio, eu agradeço você muito pela participação e pelo esclarecimento. Tomara que o pessoal de casa tenha tomado mais ciência sobre esses tópicos que são tão importantes num momento tão difícil da vida assim. Muito obrigado. Ok, então uma boa noite. Ok, André, eu que agradeço. Muito obrigado. O Jornal da 7 fica por aqui. Para você, uma boa noite e amanhã a gente se vê.